Milagres acontecem e finalmente nasceu o meu Nai TV, o podcast mais maravilhoso que vai falar tudo sobre cirurgia bariátrica, saúde, mudança de hábito e minha tropa maravilhosa, né, gente? Que é o acompanhamento multidisciplinar que eu criei, que cresce cada vez mais na nossa América Latina, me obrigou a sentar aqui e trazer os melhores especialistas que falam sobre bariátrica no Brasil. E hoje, no meu episódio número 1, eu não poderia trazer uma pessoa diferente do que a Nutri das Bares, minha amiga Lorena Uliana. Seja muito bem-vinda, tô muito feliz de estar aqui com você. E hoje eu quero saber um pouco da Lorena, que as pessoas não veem muito no Instagram, além de conversar sobre cirurgia bariátrica, mas eu quero que você se apresente, quem é a Lorena, como que ela veio parar no mundo dos gordinhos, né? Que delícia trabalhar com gordinho. Gente, é muito amor quem gosta de gordinho, eu amo. Como é que foi isso? Conta pra mim, Lolo. Uma honra estar aqui com você, estreando esse podcast, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho, foi minha paciente, é minha paciente e me trouxe para esse universo do digital. Então, estou muito feliz de estar aqui como sua convidada. E eu caí na cirurgia bariátrica por destino. Eu acho que foi destino, porque a primeira paciente da vida que eu atendi foi uma paciente bariátrica lá A primeira? A primeira, lá em 2008. Então, logo que eu saí da universidade e fui atender, fui para o mercado de trabalho e o primeiro desafio foi uma paciente bariátrica e eu não tinha visto nada na universidade, nem uma linha sobre cirurgia bariátrica e nutrição. Então, eu resolvi aceitar o desafio e comecei a estudar desde então. E aí já se vão mais de 15 anos, 16 anos, na verdade, de formação e de estudos nessa área. E uma coisa que eu acho legal, né, é que você tá cada vez se especializando mais e se destacando dentro desse mercado da bariátrica do Brasil. Por conta também dos detalhes das informações que você traz, né? Como que foi essa busca por especialização em cirurgia bariátrica? Você teve dificuldade de encontrar curso? Você teve que estudar muito sozinha? Para quem tá assistindo, nutricionista, né, que te acompanha, que tem várias aí, o que você dá de dica pra galera que quer ir para esse lado da bariátrica? Como que foi para você? Há 16 anos atrás não tinha muitas informações, a gente não tinha o Instagram, né? Então era bem mais complicado. Tanto é que essa especialização veio eu estudando sozinha, né? Então, assim, livro, cursos, enfim. Agora, né, com essa questão do digital, muitas portas se abriram, as informações estão cada vez melhores, né? Os protocolos também estão evoluindo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas existem pós-graduações, cursos livres, é a pessoa querer, né? Então, o nutricionista que quer se especializar em nutrição e cirurgia bariátrica, primeiro ponto é ter, né, essa questão do querer, do gostar de estudar e do acolhimento para o paciente obeso, que a gente sabe que tem muitas questões, a obesidade é uma doença multifatorial e também tem muitas questões emocionais envolvidas. Então, precisa estar bem preparado, não só na questão de conhecimento, mas emocionalmente também, porque são histórias muito incríveis, são histórias muito densas, né, que a gente precisa lidar para realmente atender esse paciente da melhor maneira. Ótimo. E você falou uma coisa importante, né? Que o nutricionista que trabalha com cirurgia bariátrica, ele tem que trabalhar também essa parte comportamental. Você fez alguma especialização para esse lado mais da área psicológica, para entender esse universo? Como é que foi? Fiz. Pela minha proximidade, por eu gostar de atender esse público, eu percebi que são pessoas com muitas questões emocionais. Então, eu fui buscar informações, fui buscar formações. Eu fiz um aprimoramento em transtornos alimentares aqui no Ambulim, em São Paulo. Foi o que me deu uma grande bagagem para cada vez mais trabalhar com esse público. A gente sabe que é um público que traz transtornos mentais, principalmente transtornos alimentares, transtorno de compulsão alimentar, bulimia. Então, a gente precisa ter todo o cuidado e todo o carinho para atender esse público e direcionar da melhor forma para que realmente não desenvolva gatilhos com as nossas orientações. Então, por exemplo, dependendo do jeito que eu monto uma dieta, né, se ela é mais restritiva ou não, isso pode acionar gatilhos no paciente. Então, eu preciso ter muito cuidado e muito carinho ao fazer isso, para que realmente esses gatilhos não sejam ativados e que ele consiga colocar em prática as orientações, né? Então, isso é bem importante. Então, se você quer trabalhar, né, a nutricionista que está me ouvindo, quer trabalhar com nutrição e cirurgia bariátrica, busque também informações nisso. Não fica só na técnica da nutrição, porque é só um dos pilares, né? Existem muitos outros pilares que a gente precisa agregar para o paciente para que realmente ele saia transformado e viva essa nova vida da melhor forma.
Excelente. Agora entrando no tema bariátrica em si, você é uma nutricionista que levanta vários debates, né? Sobre, por exemplo, o uso de suplementação, a importância do whey protein, alguns protocolos, né, de profissionais que você olha e fala, eu acredito que um suplemento talvez seja melhor do que o outro, claro, sempre com muita ética, mas eu acho que esse abrir os olhos foi o que chamou a atenção, né, dos tanto de seguidor aí que você tem, a galera que te acompanha. Sobre a questão de suplementação, qual que é a indicação da suplementação pós-cirurgia bariátrica? Qual é a suplementação básica? O que o bariátrico tem que suplementar? Como que funciona isso? Tá. Você está falando de suplementos alimentares, whey protein, creatina? Whey protein, creatina, polivitamínico, como que fica isso? Porque hoje a pessoa faz a cirurgia bariátrica e fala assim, tem que tomar remédio para sempre. E não é, né? A gente toma remédio quando a gente tá realmente vivendo a obesidade. Inclusive, o primeiro mês da cirurgia bariátrica, eu abandonei remédio controlado no primeiro mês. A gente suplementa, né? É para isso que a bariátrica serve, né? Para trazer qualidade de vida, saúde, controlar comorbidades, curar comorbidades, tá? Associadas. Então, é muito importante. Se o paciente ele consegue ter esse acompanhamento antes da cirurgia bariátrica, fazer todas as correções de deficiências de nutrientes, vai ser muito melhor o pós-operatório dele, tá? Pensando aqui no pós-operatório imediato, suplementos indicados, ok? Polivitamínico mastigável nos primeiros anota, 30... hein? Espera aí, galera que tá ouvindo, anota. Polivitamínico mastigável nos primeiros 30 dias. Lembrando que o paciente está com uma alimentação muito restrita nesses primeiros 30 dias. Então, é uma orientação para evitar essas deficiências nutricionais, ok? Creatina, geralmente, eu indico depois do primeiro mês, tá? Mas tem protocolos que orientam a partir da primeira, da segunda semana de pós-operatório, mas isso é uma conduta minha de colocar no segundo mês, porque são muitas informações, muitas coisas ali para o paciente lidar nesses 30 primeiros dias. Então, eu, nas minhas prioridades, né, e com a experiência que eu tenho, eu opto por colocar no segundo mês. Outra coisa, um ferro em gotas, principalmente para mulheres, tá, que menstruam. Então, é um suplemento que eu trago também nesse pós-operatório. Lembrando que nos 30 primeiros dias precisa ser suplementos mastigáveis ou em gotas, tá? A gente evita o uso de comprimidos, só depois dos 30 dias, depois que essa cicatrização já aconteceu da cirurgia, que a gente orienta a cápsula. E o whey protein, o famoso, né? O whey protein é um suplemento queridinho aí e vale a pena, tá? Eu coloco a partir da segunda semana, tem alguns protocolos que já podem incluir na primeira semana, mas dentro da minha experiência e das condutas que eu tive, eu descobri, né, e acho melhor de trabalhar assim na segunda semana, porque o paciente ele já está mais confiante em relação à dieta líquida. Então, mesmo na dieta líquida, na segunda semana a gente já consegue trazer esse whey protein. Por quê? Porque é a quantidade de proteína que você vai precisar aí, tá? O nosso guia de nutrição na cirurgia bariátrica, lançado em 2023, sugere de 60 a 120 gramas dia de proteína, tá? Após a cirurgia bariátrica. Claro que essa quantidade vai variando ao longo das fases de cirurgia, mas pensa aqui comigo, para você atingir 60 gramas de proteína numa dieta líquida, não tem outra forma sem ser com whey. Tá? Então, a gente tem cupom, querida! E aí é por isso que a gente precisa ter esse suplemento. Não só nesses primeiros 30 dias, né? Mas é um suplemento muito importante pensando no longo prazo da cirurgia bariátrica, que vai ajudar a prevenir perda de massa muscular, tá? Quanto menos massa muscular perder nesse início, melhor vai ser, tá? Vai prevenir a queda de cabelo. Então, proteína é um nutriente muito importante aí para prevenir queda de cabelo, tá? Então, e também vai ajudar a dar saciedade. Então, o whey protein aí entra tendo todas essas funções aí, não só no pós-operatório imediato, mas no longo prazo aí da cirurgia. Eu fui uma bari desviada, né? Não somente o intestino, mas eu desviei também do meu tratamento durante 10 anos. E assim, fiquei muito conhecida nas redes sociais por ter engordado e quase perdido a cirurgia. Ainda bem que a bariátrica continuou dentro de mim, eu ativei ela da melhor forma. Mas essa questão da proteína foi uma coisa que você me ensinou sobre meta de proteína. E eu quero que você fala mais sobre essa meta de proteína. E eu nunca tinha tomado whey protein na minha vida. Então, assim, há 15 anos atrás, quando eu fiz a bariátrica, não me foi orientado. Se foi, não lembro se tomei. E depois eu não tomava mais. E aí, depois de 2019, quando tudo aconteceu na internet, todo mundo, toma whey protein, toma whey protein. Eu comecei a tomar. Até que você falou, não, Nai, vamos entender o porquê que você tem que tomar whey protein. E hoje, né, eu não fico sem meu whey. E eu queria que você explicasse, assim, como que faz o cálculo da meta de proteína? Que a meta de proteína é algo muito importante pro bariátrico.
Como que calcula isso? Tá, vamos lá. Então, a gente tem algumas referências, de 60 a 120 gramas, lembra que eu falei? Então, essa é a nossa referência base. Gramas por dia. Lembrando que 60 gramas de proteína, quando eu falo, não estou falando de 60 gramas de carne. Eu estou falando de 60 gramas de macronutriente, tá? Então, se eu pego essas 60 gramas, eu preciso distribuir isso ao longo do dia, através dos alimentos, dos suplementos, enfim. Isso é um ponto. Outra conta que dá para a gente fazer é 1,5 gramas de proteína por quilo de peso ideal do paciente, tá? Então, dependendo da fase de cirurgia, a gente vai ter quantidades de proteína diferentes. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Ok. Então, você que está ouvindo a gente, você vai pegar o seu peso ideal, então a sua meta de peso, que provavelmente você já deve ter discutido com o médico ou com a sua nutricionista. Se não discutiu, pega a altura. 1,75. 75 é seu peso. Todo gordo faz isso. Pode ser. Usando um IMC de 25 também. Você pode fazer a sua continha usando um IMC de 25. Esse vai ser um peso ideal. Tá. Isso é uma forma simples de calcular o peso ideal. Então, você vai pegar esse peso e você vai multiplicar por 1,5. Esse número vai ser a sua quantidade de proteína diária. Dentro disso, você vai distribuir isso dentro das suas refeições. Lembrando que, se eu tenho 100 gramas de carne, eu tenho aproximadamente 25 a 30 gramas de proteína. Ok? Se eu tenho uma porção de whey de 30 gramas, eu vou ter em torno de 25 a 27 gramas de proteína. Então, você vai precisar somar a proteína dos alimentos e distribuir isso. É o que o nutricionista faz, né? Então, dentro de um planejamento de um cardápio, ele vai distribuindo esses alimentos, essas quantidades, até chegar dentro dessa meta, ou entre 60 e 120 gramas, ou dependendo da fase de cirurgia, pode ser até um pouco mais, tá? Então, a base aí é 1,5 gramas por quilo de peso, mas esse número pode chegar até 2,1 gramas por quilo de peso. Ótimo. E ainda sobre o whey protein, tem vários tipos, né? Concentrado, isolado, hidrolisado, tem o blend. E ninguém sabe, na verdade eu sei, né? Porque eu estudo sobre bariátrica há uma cara já. Mas as pessoas têm muita dúvida, né? Qual whey protein consumir, qual whey protein comprar. Sobre o whey, diga pra mim, qual eles vão usar É meu uma cupom? dúvida muito comum e aí a gente precisa avaliar alguns fatores, né? O quanto que a pessoa pode investir é um ponto, né? Porque quanto mais é puro esse whey, o custo é maior, né? Então, a gente tem o isolado concentrado hidrolisado. O isolado, no primeiro mês de cirurgia, é o indicado, isolado ou o hidrolisado, tá? O concentrado não é indicado porque ele pode gerar um pouco mais de gases, tá? Alguns pacientes desenvolvem intolerâncias alimentares depois da cirurgia, então uma intolerância à lactose, por exemplo. Então, a gente precisa pensar nesse ponto. De base, investe num isolado. E depois você pode testar, por exemplo, o concentrado, que vai ter um custo menor, tá? Tá, e o hidrolisado? Porque eu vejo algumas nutris passando hidrolisado. A gente sabe que o custo hidrolisado ele é muito mais alto. O hidrolisado seria o sonho, né? Entendi. Por quê? Porque ele tem a digestão mais fácil. A fração, ele passa por um processo que vai quebrando essa proteína até peptídeos, que é a menor fração de absorção. Então, esses peptídeos, eles são muito mais fáceis absorvidos e digeridos pelo nosso corpo. Por isso que quem tem alguma intolerância precisa tomar o hidrolisado. Temos outras opções também de proteínas, tá? Para quem tem essa intolerância, para quem tem alergia à proteína do soro do leite, tá? Tem a opção, por exemplo, de uma proteína do colágeno, tem a proteína da carne, tem proteínas veganas no mercado. Então, assim, o mercado expandiu muito, se a gente comparar 15 anos atrás e hoje, a gente tem muitos produtos, várias marcas, vários sabores, texturas, que dá para a gente ir testando para incluir dentro desse planejamento do paciente, né? Então, discute aí com o seu Nutri, quem está te acompanhando, para que realmente você tenha esse melhor produto aí dentro da sua rotina. Eu não como muito doce, né? E o whey protein me ajuda muito quando eu tô naquela vontade louca de comer doce. Eu faço umas receitas, umas gororoba, que fica uma delícia. E ainda sobre esse assunto de doce, porque assim, né? Minha amiga maravilhosa, ela faz a cirurgia já me perguntando quando que pode voltar a comer doce. Dá vontade de dar 2 porradas na cara, mas eu sou cadelinha, tô aqui entrevistando minha Nutri pra saber disso. Com quanto tempo pós a bariátrica a gente pode comer um docinho? Tá. Essa pergunta, vamos docinho, lá. Vai. As referências sugerem após 6 meses, tá? Por quê? Risco de dumping e também atrapalhar nessa perda de peso, que no longo prazo pode ser uma questão com reganho de peso, tá? Agora,
a gente precisa avaliar cada caso. Quando eu atendo um paciente no formato individualizado, dentro de um acompanhamento, né, mais longo, acompanhamento trimestral ou semestral, eu vou discutindo com esse paciente como que a gente vai fazer isso. Porque para algumas pessoas, a gente incluir um docinho ajuda mais do que atrapalha. Pensando na questão de comportamento alimentar, são pessoas que, principalmente quem já teve, né, ou já tem compulsão alimentar, então, às vezes, incluir e aproximar esse paciente desse doce faz bem para ele, para a saúde mental, para ele conseguir entrar nessa adesão. Então, assim, tem pacientes meus que em 3 meses, por exemplo, eu já consigo incluir esse doce sem risco de dumping, né? Num formato controlado, quantidades. A forma de consumo é muito importante também, você aprender a consumir esse doce, tá? Na velocidade, como uma sobremesa e não como uma refeição principal. Então, você ter essas orientações de todos esses ajustes já ajuda muito no seu plano alimentar e na sua alimentação mais equilibrada, tá? O que a gente precisa fazer com esse paciente que sofreu a vida toda sofreu a vida toda com o que a gente tem que fazer com esse paciente que sofreu a vida toda com obesidade? É aproximar esse paciente dos alimentos e não distanciá-lo, né? Trazer esse equilíbrio, essa paz, para que realmente ele aprenda a incluir todos os alimentos dentro desse contexto. Essa é a minha forma de trabalho. Não é uma coisa simples de se fazer, mas com o tempo a gente consegue despertar esse paciente, trazer esse conhecimento para que ele se sinta seguro de consumir esses alimentos. Eu como bariatricada, se você não fez a cirurgia, ou até que operou há pouco tempo, a questão do dumping, para mim, é igual loteria, né? Tem dia que eu como um alimento que me deu dumping na vez passada, não me dá. Aí tem dia que eu como e me dá. E, gente, o dumping, é uma sensação ruim? Mas tem níveis. Tem o dumping leve, que você consegue lidar. Aí, quando é nível hard, por exemplo, o milkshake do Bob's, jamais, nunca mais. Eu tive um que, assim, eu achei que eu ia de arrasta e, enfim, não tomo mais. Mas aprendi. Não é uma coisa... Mas, sei lá, às vezes eu como chocolate e não me dá nada, eu como bolo e não me dá nada. Então, o bariatricado, ele vai aprender com o tempo o que dá dumping, o que não dá dumping, e a gente vai se acostumando com essa nova realidade. Fica tranquilo, que é melhor ter dumping do que viver Agora, obesidade. eu atendo muitas pessoas e algumas delas têm a ilusão de que se tiver dumping, eu não vou comer determinados alimentos, né? E isso não é uma verdade, tá? Isso é muito importante do paciente entender, porque algumas pessoas têm muitas questões em relação à alimentação e mesmo sabendo de todo o mal, de tudo que ela vai passar, ela escolhe por comer esse dumping. Bari suicida, a gente tem essa vertente na bariátrica. Então tem que tomar muito cuidado e ajudar essa pessoa a fazer essa transformação, né? Pensar nesses comportamentos, e é todo um trabalho mental mesmo para que realmente essa pessoa consiga. Agora, a questão do dumping, se você for bem orientada, você não vai ter, assim... Claro que depende muito da resposta do organismo de cada pessoa. E ele dumping está relacionado à velocidade que a gente come? Também, sim. Ele acontece pela passagem rápida de carboidrato e gorduras do estômago para o intestino. Essa passagem muito rápida, esse esvaziamento gástrico muito rápido, gera alguns sintomas, que é diarreia, sonolência, taquicardia, enjoo, sono, tá? Sudorese, só que aí a gente falta de ar. Isso, quantidades desse carboidrato e dessa gordura por refeição. Se você extrapola isso, esses sintomas são agravados. Por exemplo, vou dar um número aqui. Quando eu faço uma montagem, um planejamento alimentar, eu evito ao máximo de passar de 30 gramas de carboidrato por refeição. Tá? Então, a gente tem esse limite. Respeitar esse limite ajuda a pessoa a não ter dumping. Então, é possível incluir um doce sem a pessoa ter dumping? Com certeza, desde que eu respeite esses 30 gramas de carboidrato. E para a gordura, em torno de 20 gramas por refeição. Então, a combinação desses alimentos é muito importante. E aí, se eu trago a proteína junto, dentro desse contexto, eu consigo tornar esse esvaziamento gástrico mais lento e diminuir a chance de ter dumping. Então, existem estratégias para que realmente o paciente consiga, de repente, incluir um doce aí na alimentação e não ter esse dumping. Mas eu repito que é muito individual. Então, tem pessoas que com, às vezes, uma colher de tapioca tem um dumping. Tem pessoas que com 2 ou 3 não vão ter. Então, assim, a gente precisa, realmente, aquilo que você falou, observar o que os alimentos vão fazer dentro do seu organismo. Então,
a fase, por exemplo, depois que passa os 30 dias de dieta líquida, que é uma fase que 15 dias de dieta líquida, depois dos 30 dias que você vai se expondo novamente aos alimentos, é uma fase de você se observar, se auto-observar como que esses alimentos vão reagir dentro do seu organismo. E aí você já vai sabendo o que te faz bem, o que não, como que você vai lidar com isso. Então, é realmente um processo, é uma jornada que o paciente ele precisa passar. Eu digo que em torno do primeiro ano, esse primeiro ano de pós-cirurgia bariátrica é muito importante. Se você pega esse primeiro ano e realmente se debruça, estuda, aprende sobre isso, entende como que o seu organismo vai lidar, atinge a meta, realmente o longo prazo da cirurgia vai ser muito melhor. Em 2019, eu só sabia que existia o dumping. Isso era o que eu sabia. Aí eu identifiquei, né, os sintomas, correlacionei com a palavra, falei, é isso, então dumping é isso, comecei a falar de dumping. E aí depois, um pouquinho mais pra frente, eu ouvi hipoglicemia reativa. Eu falei, que porra é essa? Gente, aqui no podcast vai ter palavrão, porque, né, não tem como. Eu vou botar um pi. E aí eu ouvi sobre hipoglicemia reativa. Qual é a diferença de dumping para hipoglicemia reativa? Tá. O dumping, ele acontece em torno de 10 a 30 minutos após a refeição. Tá? A hipoglicemia reativa, ela acontece em torno de 1h30 a 2 horas. Então, é uma resposta do organismo, porque sobe bastante açúcar, glicose na corrente sanguínea, nosso corpo produz insulina, então essa glicose cai de forma drástica. Então, se eu aumento muito essa glicemia de uma vez, eu vou produzir muita insulina e essa glicemia vai cair. Então, essa queda dessa glicemia gera os sintomas de hipoglicemia reativa, que são muito parecidos com o dumping. Mas a grande diferença é o tempo, tá? Então, o dumping é praticamente imediato, 5 a 10 minutos aí que você comeu, e a hipoglicemia ela chega em torno de 1h30 até 2 horas após a refeição. O tratamento disso, a prevenção disso é muito parecido, tá? Então, refeições com proteína, eu preciso ter proteína em todas as refeições. De 15... se o bariátrico tá tendo hipoglicemia reativa e dumping com frequência, não tá comendo direito. Isso. Para de ser louca, hein? Bariátrico não vai ficar passando mal, não. É pra ter dumping uma vez por semana, às vezes duas. Não é para ter dumping. Se você tá bem orientado, tá com alimentação organizada, você não vai ter dumping. Eu não lembro. Eu fico falando, brincando, mas eu não lembro a última vez que eu tive dumping. Nem dumping, isso é nem bom sinal. Se você tá tendo, é porque tá desajustado. Então, a gente vai precisar ajustar essas refeições, programar, organizar horário para fazer as refeições, combinação desses alimentos nas refeições, proteína em todas elas, em torno de 15 a 20 gramas. As referências, na verdade, trazem de 15 até 30 gramas de proteína por refeição, ok? Pensar nessa quantidade máxima de carboidrato por refeição também. Carboidratos complexos, trazer fibras, verduras, legumes, frutas. Então, eu preciso melhorar esse padrão alimentar. Se você está consumindo muito carboidrato simples, biscoito, pão, bolachas, enfim, sem proteína junto. Como desce bem esse tipo de alimento bariátrico, né? Só que aí, o esvaziamento... A gente tem que mastigar muito, igual pipoca. Olha o tanto que a gente mastiga para deglutir uma pipoca. Por isso que bariátrico adora pipoca. A carne, né? É uma dificuldade para comer a carne, porque tem que mastigar. Tem que mastigar bem também. Então, assim, incluir proteína nas refeições, horário de refeição, tá? Principalmente para hipoglicemia reativa, a cada 3 horas, evitar de ficar muito tempo sem se alimentar, tá? Isso também é bem importante. Consumo de água é muito importante. Fibra, tá? Bem importante também. Ótimo. Você falou a questão de proteína, importante para o cabelo, e a gente sabe que esse é um tema que é muito levantado. Inclusive, tem pessoas, né, que deixam de fazer a cirurgia bariátrica por conta de queda de cabelo. E aí eu falo, amor, vamos comprar uma peruca, um bonezinho, um lenço, né? Você tá abrindo mão de viver uma vida saudável porque você tá com medo da queda de cabelo. E tua saúde, teu futuro, e tua vida. Vamos pensar direito, vamos seguir aqui, @Naizinha, @NutriDasBares, né? O que a gente faz para prevenir, para diminuir? É possível passar por esse processo de emagrecimento do primeiro ano sem ter queda de cabelo? Quais são as dicas que você dá para quem tá passando pela fase de queda de cabelo, ou quem tá com medo e considerando não fazer a bari por conta dessa situação? Que eu tô falando com leveza, mas realmente é bem sério, né? Até porque tem pessoas que têm problemas genéticos em relação a isso, né? Uma alopecia androgenética, então isso agrava essa queda de cabelo. Mas o procedimento cirúrgico, o estresse da cirurgia já é um dos fatores para ter essa queda de cabelo, tá? Então, assim, geralmente o paciente tem uma queda de cabelo, o que a gente consegue fazer é fazer com que essa queda seja um pouco menor,
Como? Suplementando essa pessoa, melhorando o padrão alimentar dela desde antes da cirurgia. Então, se você tem essa possibilidade, fazer um acompanhamento, né? Corrigir todas as deficiências nutricionais, adequar seu consumo de proteína para que essa queda realmente seja menor. Alguns nutrientes muito importantes aí para a queda de cabelo, vitaminas do complexo B, principalmente B12, B7, B9, tá? Proteína em si, ferro, vitamina D, cálcio. Então, como que eu vou prevenir essa queda de cabelo ou até reduzir? Com uma boa suplementação, um bom polivitamínico, tá? Um ajuste adequado na alimentação, um ajuste de um consumo de proteína. Eu preciso que esses nutrientes estejam em excesso para que eles sejam direcionados para tecidos não nobres no nosso corpo, como a gente diz, tá? Que é pele, unha, cabelo. Então, se eu tô com falta de proteína, essa proteína vai ser direcionada para a produção de hormônios, para coisas mais importantes no nosso corpo, para a gente sobreviver mesmo, para todas essas outras funções. Então, eu preciso ter esses nutrientes a mais, digamos assim, sobrando, tá? Para que realmente eles sejam direcionados para a pele, unha e para o cabelo. Então... Já que você falou de polivitamínico, né? Eu sou uma blogueira que eu levantei umas polêmicas aí no meu Instagram esses dias, falando de marcas que não são voltadas para bariátricos, porque tem que ser com minerais ativos e quelados. E aí foi um grande boom, né, no meu Instagram. Tipo, meu médico receitou Centrum, Materna, Lavitan. A Materna é até quelada, né? E a Centrum importada, que é a Silver, também é quelada, mas a Brasil não é. Alguns também que são comprimidos, enfim. E aí eu levantei essa questão dos minerais ativos e quelados. Qual é a importância do mineral no polivitamínico ser ativo e quelado e como as pessoas conseguem identificar? Porque eu achava que tinha que ter escrito no rótulo. Minerais ativos e quelados. Então, dá uma dica para quem tá em casa aí com polivitamínico e não sabe se é para bariátrico, né? Como identificar e por que isso é importante? Tá. O paciente bariátrico, ele sofre uma alteração no trato gastrointestinal. Muda ali a fisiologia do intestino, se ele faz bypass, muda ali estômago, se ele faz sleeve, o bypass, tá? Então, isso já é o suficiente para ter uma diminuição na produção de algumas enzimas, de algumas substâncias que levam à absorção de nutrientes, tá? Então, o paciente em si, ele já tem um problema nessa absorção de nutrientes. A forma ativa e quelada torna esse nutriente biodisponível. O que é isso? Melhor de ser usado pelo nosso corpo, com a melhor forma de absorção. Então, se o paciente já tem essa questão, essa dificuldade, né, de absorver alguns nutrientes, esses nutrientes que ele está ingerindo precisam ser na forma ativa e quelada para facilitar todo esse processo, tá? Não vem escrito no rótulo. Como que a gente descobre isso? Olhando mineral por mineral na composição. Porque existem formas. Fala um nome doido por aí exemplo, que o povo tem que olhar. Metilcobalamina. Anota. É a forma ativa da B12. Ah. Então, e aí tem mineral... nomes diferentes para cada um. Então, quando você cita um suplemento aí que não é ativo e quelado, se a gente for olhar no rótulo, vai ter óxido de zinco. Esses nomes em óxido, sulfato, são nomes que não são formas ativas e queladas. Então, a gente vai ter que olhar nome por nome. Nome por nome, né? Mas existem algumas marcas que botam no rótulo minerais ativos e quelados. Porque facilita para o consumidor, mas não é uma regra do rótulo, por exemplo, né? A gente tem um órgão regulador sobre esse suplemento, sobre esse rótulo, com as regras e tudo mais. Então, agora, outra pergunta, que eu não sei por que o obeso tem tanto medo disso. Você devia ter medo de morrer, tá? Que a obesidade é uma doença crônica complexa, mas tem medo porque tem que tomar vitamina, né? E aí eu queria te perguntar, tem que tomar vitamina para sempre após a cirurgia bariátrica, por toda a vida, toda a eternidade? Se você quer ter uma saúde, uma qualidade de vida, energia, disposição, um cabelo, uma unha forte, precisa tomar para a vida toda. Por quê? Lembra que eu falei que a cirurgia muda o trato gastrointestinal, então dificulta a absorção? Então, um paciente que sofre esse procedimento, ele vai precisar ter essas vitaminas de forma suplementar, de forma complementar, tá? Outro ponto é a restrição alimentar que esse paciente sofre. Primeiro ano de cirurgia, o paciente ele está com uma restrição muito extrema, em valor calórico mesmo, tá? Então, vai ser necessário para atingir as recomendações diárias aí, necessárias para esse bom funcionamento do corpo. Então, assim, eu atendo muitas pessoas que já têm, 20 anos de cirurgia, 15 anos de cirurgia, numa época em que não se falava sobre isso, em que o paciente não era orientado a suplementar. Então, é muito comum a gente pegar, por exemplo, um exame com uma ferritina 2. Ontem mesmo eu atendi uma paciente com uma ferritina de 2. Então,
Por quê? Porque ficou uma vida inteira sem suplementar. Então, a ideia de você tomar vitaminas e tomar vitaminas para a vida toda é para manter a saúde, manter bons níveis, evitar deficiências nutricionais. Entendi. E lembrando que é vitamina, né? Não é remédio. Tem pessoas que acham que vai fazer cirurgia bariátrica e vai ficar refém de remédio pro resto da vida. Quando você opta por fazer a cirurgia bariátrica, você está em busca de um tratamento para obesidade, né? E a obesidade é uma doença que traz muitas comorbidades. Então, se você não toma vitamina para se manter saudável e você está obeso, você vai tomar provavelmente remédios para controlar essas comorbidades, né? Então, aí é uma opção individual de tomar vitaminas ou tomar remédios, né? E é louco, assim, né? Porque não é só bariátrico que toma vitamina. Por exemplo, a minha irmã, ela toma muito polivitamínico, enfim, né? Ela tem uma rotina de atleta, apesar de não ser, mas ela tem. E ela suplementa assim como eu. E aí, quando fala sobre cirurgia bariátrica, coloca um grande problema para o paciente tomar vitamina. Eu acho que as pessoas esquecem que a pessoa que vai fazer a cirurgia bariátrica é uma pessoa que está doente, né? É um tratamento para controle da obesidade. A gente não está ali lidando com a pessoa saudável e fazendo uma cirurgia, né, desse nível. Então, é importante falar sobre isso. Eu acredito que depende muito do nível de informação da pessoa, né? Então, a cirurgia bariátrica, às vezes, é vista como estética. E não é essa questão. A cirurgia bariátrica é para tratar a obesidade, né? Então, não é estético. E se você está obeso e com muitas comorbidades, você vai ter problemas aí, né? E se não está apresentando agora, futuramente você vai ter, né? Essa conta chega em algum momento. Como eu engordei, né? Tem muita gente que me segue por conta dessa história. Alguns conseguiram emagrecer porque acompanham minhas dicas. E outros ainda estão gordinhos porque não acompanham minhas dicas. Mas eu senti que o meu emagrecimento ele foi muito rápido, assim. Eu perdi cerca de quase 20 quilos em um ano. Eu falei, cara, tá errado. Porque uma pessoa sem bariátrica não vai perder 20 quilos em um ano fazendo o que eu fiz. A cirurgia bariátrica, eu não sei, né? Mas no seu ponto de vista, assim, você acha que ela facilita esse emagrecimento, mesmo para quem teve reganho? É mais fácil emagrecer pós a cirurgia, mesmo se você engordou? Com certeza. A cirurgia bariátrica, ela tá aí para a vida toda, né? Seu estômago tá menor, mesmo que às vezes você tenha um pouco de dilatação, não vai chegar à capacidade que era de antes da cirurgia, tá? Então, se você for bem orientado e conduzido, com certeza acontece esse emagrecimento. O problema é que às vezes a pessoa que escutou 20 quilos em um ano acha pouco. Acha um ano muito tempo. A pessoa que reganha peso espera perder esses 20 quilos em um mês porque tem a cirurgia bariátrica. E não é assim que acontece. A gente precisa ter essa clareza porque você também não engordou 20 quilos em um mês. Foi um processo, foi uma fase. Então, para que esse emagrecimento aconteça, a gente precisa desse tempo também. Precisa ajustar, organizar a casa, digamos assim, para que o organismo ele responda a esse emagrecimento, tá? Então, eu acho que o principal ponto é a pessoa que está em reganho de peso ter paciência, ter clareza e ter um direcionamento. Trabalhar, às vezes, com pequenas metas ajuda bastante. Em vez de você ficar concentrado nesses 20 quilos que você tem que perder, comece de 5 em 5. Eu vou concentrar nos 5 quilos que eu tenho que perder, sabe? Porque aí vai ficando possível. E aí, quando você vê o processo acontecendo, você se motiva e vai ficando cada vez mais fácil. E é louco, assim, eu vejo pessoas tentando desmotivar quem pensa em fazer cirurgia bariátrica porque dizem que engordam após a bariátrica. Eu perdi 62 quilos com a bariátrica e tive 20 de reganho. Eu engordei, mas não cheguei nem perto do peso que eu tinha antes da cirurgia, né? E realmente, eu acho que a bariátrica, quando você aprende a lidar com a questão, por exemplo, da suplementação, que você belisca menos, o álcool, né, que também é um assunto muito importante e que agrava muito no reganho de peso. Quando você para de comer alimentos que são industrializados, faz total diferença. Quando você treina, e aí a gente percebe, eu pelo menos percebo, que grande parte das pessoas que estão em reganho de peso é porque abandonaram, né, esse acompanhamento multidisciplinar. Sobre esse tema do álcool, eu queria que você falasse um pouco como que ele impacta numa dieta, por exemplo, de quem fez a cirurgia bariátrica, né? Porque a gente sabe que tem muitos bares que bebem e que acabam tendo reganho de peso por essa razão. E é uma caloria ali líquida, né? Então desce fácil. Qual que é a relação de caloria, assim, do álcool? Tá. Cada grama de álcool tem 7 quilocalorias, tá? Cada grama de carboidrato e proteína tem 4 quilocalorias. Então, é quase o dobro. Cada grama de gordura eu tenho 9 quilocalorias, tá? Então, além do valor calórico do álcool, tem a questão que muitos bariátricos
possuem, que é a dependência desse álcool. Então, você não vai ficar numa cerveja ou numa meia garrafa de vinho. Você vai tomar umas 10 cervejas, você vai tomar 1 ou 2 litros de vinho, entende? Então, é essa a questão. Por isso que o álcool, ele impacta muito, impacta também a absorção de alguns nutrientes. O álcool, ele é tóxico para o nosso corpo, então, nenhum profissional da saúde indica o álcool justamente por conta disso, tá? Então, se você está em reganho de peso, e se você se ver dependente do álcool, busque tratamento para isso, tá? Porque uma coisa que atrapalha muito, né, é frequência e quantidade. Então, beleza, gosto de consumir álcool. Não quero tirar isso da minha rotina, porque é socialização, estou ali com os meus amigos. Presta atenção. Vá fazer uma corrida de rua! Presta atenção na quantidade e na frequência. É diferente se o paciente consome álcool 5 vezes na semana e se o paciente consome 1 vez na semana, entende? Entendi. Ou a cada 15 dias. Então, é frequência e quantidade. Se o paciente está com essa necessidade de consumir álcool todos os dias, provavelmente ele é dependente e ele precisa buscar tratamento para isso, porque vai impactar. Entendi. E pra quem tá assistindo a gente, né, não sei se vocês sabem, a Lorena, ela é nutri da Tropa Barivilhosa, que é o acompanhamento multidisciplinar incrível que eu criei em 2023, que cresce cada vez mais. Mas, né, tem a galera que vai ficar apaixonada, que já tá apaixonada, tá envolvido, que quer saber mais sobre o seu trabalho, aonde você atende, se é presencial, se é online. Então, fala pra galera aí como que a gente acha a Nutri Lorena pra ficar gostosa. Uma bari gostosa. Seguiu @Nutri das Bares. Uau. Hoje eu tô 100% no online, então tenho planos de acompanhamento trimestral, semestral. Tenho consultoria online também, que é uma forma que eu criei de atender um maior número de pessoas. Tenho Nutri trabalhando na minha equipe, então tem consulta individualizada. Eu tenho várias soluções para que eu consiga resolver o seu problema. Então, entre em contato comigo, que eu vou aí te ajudar num melhor caminho, para que você viva a sua cirurgia bariátrica aí da melhor forma. É isso, e fica cada vez mais maravilhosa. Nutri, obrigada. Quem, Amém. segue lá a Nutri das Bares pra depois não ficar me perguntando qual que é o arroba. Olha que arroba lindo. A Nutri das Bares é estourada, é um escândalo, Obrigada, foi muito legal esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Amei demais, obrigada pelo convite.